estamos interessados no estudo de um segundo tipo de cônica, que é a hipérbole. A hipérbole, por definição, ela é dada pelo seguinte conjunto de pontos. São aqueles tais que o módulo das distâncias a f1 e f2, que são os dois focos dessa hipérbole, vai ser igual a uma constante 2a. Essa constante 2a ela necessariamente vai ser maior do que zero e ela é menor do que a distância entre os dois focos, que nesse momento vai ser maior ou igual a zero. Então, para definir uma hipérbole, assim como no caso da elipse, devem ser dados dois pontos e uma constante. Esses dois pontos são os focos e essa constante vai ter que ser o 2a. Escrevendo isso numa linguagem de conjuntos, eu digo que H, a hipérbole H, é igual a todos os pontos P do plano, tais que a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é igual a 2a, sendo que 0 é menor ou igual a, que é menor que C, e a distância de F1 para F2 é igual a C. Vocês estão vendo aí na tela de vocês um esboço de uma hipérbole. A hipérbole é exatamente o que nós estamos desenhando de vermelho. As duas retas desenhadas de azul vão ser as assíntotas da hipérbole, e esse retângulo desenhado de verde é o retângulo de base da hipérbole. Mais adiante eu vou falar um pouco mais sobre esses elementos da hipérbole. Os elementos geométricos da hipérbole são os focos F1 e F2, a reta L, que contém os focos, que é a reta focal, e eu sei que a interseção da hipérbole com a reta focal vai ser exatamente dois pontos, que é A1 e A2, que eu vou chamar de vértices da hipérbole. E, mais uma vez, exatamente como no caso anterior, A1 e A2, A1 e A2, o segmento que possui extremos em A1 e A2 é denominado eixo focal da hipérbole e seu comprimento é igual a 2A, ou seja, a distância de A1 para A2 é igual a 2A. Mais uma vez, o ponto médio do segmento A1, A2 e do F1, F2 vai me dar exatamente o centro, o que significa que a distância de C a F1 é igual à distância de C a F2, que é igual a C, e a distância de C a 1 é igual à distância de C a 2, que é igual a A. Exatamente como nós fizemos anteriormente, nós temos que enxergar a reta não focal como sendo a mediatriz do segmento F1 e F2. Mas um ponto para ele pertencer à mediatriz, ele equidista dos pontos extremos do segmento que gerou a mediatriz. Então, se eu quero um ponto que pertence tanto à mediatriz quanto à hipérbole, esse ponto não vai existir, porque a distância desse ponto a F1 seria um valor, a distância desse ponto até F2 seria esse mesmo valor, e quando eu fizesse essa diferença desses valores, como eles são iguais, isso daria zero. E isso não poderia ser igual a 2A, porque 2A não pode ser igual a zero. Isso significa que quando eu pego uma reta não focal, no caso da hipérbole, ela não contém vértices. Os vértices que vão estar sobre essa reta focal, nós vamos chamar de vértices imaginários, que são vértices que não estão contidos na hipérbole. Agora, se eu pegar o segmento B1, B2, que é esse segmento que vocês estão vendo na figura, de forma que C seja o ponto médio desse segmento e o comprimento desse segmento seja igual a 2B, onde B ao quadrado é igual agora a C ao quadrado menos A ao quadrado, a gente está invertendo aqui como se fosse C com A no caso da elipse, nós vamos dizer que o B1 e B2 são os vértices imaginários dessa hipérbole. Então, esses vértices não estão contidos sobre a hipérbole, mas eles nos ajudam numa série de coisas aqui dentro das resoluções das questões. O número A igual a C sobre A, de novo, vai ser chamado de excentricidade para a hipérbole, mas nesse caso, a excentricidade é sempre maior do que 1, porque na hipérbole o C assume um valor sempre maior do que o A. Agora, se eu traçar esse retângulo verdinho que vocês estão vendo aí na tela, onde o ponto médio de cada um dos seus lados são os vértices A1, A2 e B1, B2, a gente vai chamar esse retângulo de base. Traçando as retas que passam por vértices diagonalmente opostos desse retângulo, eu vou estar traçando as assíntotas dessa hipérbole. Então,
o que está desenhado de verde é o retângulo de base e o que está desenhado de azul são as assíntotas da hipérbole. As assíntotas, então, são as retas que passam pelo centro da hipérbole e, na verdade, a inclinação delas vai ser mais ou menos B sobre A. Por quê? Exatamente pela situação geométrica que nós estamos trabalhando com ela aqui. Para vocês entenderem um pouquinho mais os detalhes mais a fundo da hipérbole, eu sugiro que vocês leiam o material, porque senão esse vídeo fica muito longo e eu preciso passar informações um pouco mais gerais aqui. Bom, nós vamos dizer que uma hipérbole ela é equilátera quando o comprimento do eixo focal for igual ao eixo não focal, ou seja, A for igual a B. Nós vamos dizer que duas hipérboles cujo eixo focal de uma vai ser o eixo não focal da outra são hipérboles chamadas de conjugadas. Então, como os retângulos de bases de duas hipérboles conjugadas são iguais, elas vão ter o mesmo centro, mesmas assíntotas, e os focos estão a uma mesma distância do centro. Os focos não são os mesmos, mas eles estão a uma mesma distância do centro, ou seja, o valor de C vai ser igual. Vamos então obter a equação de hipérboles em alguns casos especiais, exatamente como nós fizemos no caso da elipse. Então, seja uma hipérbole com centro na origem e reta focal que coincide com o eixo OX. Nesse caso, os focos F1 e F2, A1, os vértices A1, A2 e B1 e B2 e o centro C vão poder ter essas coordenadas que estão aí na tela. Para eu dizer que um ponto P ele possui coordenadas x, y, então, para que esse ponto P pertença à hipérbole, o módulo da distância de P a F1 menos a distância de P a F2 vai ter que ser igual a 2A, por definição. Então, se eu pegar esse módulo e abrir em duas partes, eu vou poder escrever distância menos distância igual a 2A, distância menos distância igual a menos 2A. Por que existem duas equações? Porque a hipérbole possui duas partes, que nós chamamos de ramos. Então, o ramo da esquerda é o que está com sinal negativo, o ramo da direita é o que está com sinal positivo. Daí, nós precisamos fazer exatamente o que nós fizemos no caso da elipse. Eu preciso realizar essas contas. Eu vou ter que fazer a distância de P a F1, distância de P a F2 em cada um desses casos. E aí eu vou ter que lembrar que b ao quadrado é igual a c ao quadrado menos a ao quadrado, mas o que importa é que eu vou chegar nessa última equação que vocês estão vendo aí bem no finalzinho da tela. B ao quadrado x ao quadrado menos a ao quadrado y ao quadrado igual a ao quadrado b ao quadrado. Se nós dividirmos aquela equação por a ao quadrado vezes b ao quadrado, eu vou chegar nessa equaçãozinha que está aí dentro desse retângulo, que é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa é a forma canônica da equação da hipérbole que possui centro na origem e reta focal coincidente com o eixo OX. Qual a diferença dessa equação para a equação da elipse com as mesmas propriedades? Simplesmente o sinal negativo. Então, esse sinal negativo, na verdade, na elipse, ele é positivo. Eu estou passando até mais rápido na hipérbole do que na elipse, porque nós já fizemos essas contas na elipse e aqui elas são absolutamente iguais. Tá? Quem precisar de mais informações, na verdade eu super recomendo que leia o material teórico que tem todos os detalhes do que nós estamos falando aqui. Se eu for trabalhar com a hipérbole, então, que tem centro na origem e reta focal coincidente com o eixo OY, a inclinação das assíntotas é mais ou menos V sobre A e as assíntotas passam sempre pelo centro, que nesse caso é a origem. Então, as retas que eu quero encontrar são BX menos AY igual a zero e BX mais AY igual a zero. Só muda o sinal de menos, que em uma é menos e na outra é mais, são duas assíntotas que nós queremos procurar. Se eu quiser trabalhar com a hipérbole com centro na origem e reta focal coincidente com o eixo OY, eu tenho que mudar as coordenadas de F1, F2, A1, A2, B1, B2, de acordo com isso que nós estamos trabalhando. Vou ter que fazer os mesmos procedimentos anteriores que nós fizemos para o caso quando a reta focal coincidia com o eixo OX, e eu vou encontrar essa equação que nós temos aqui agora. Y ao quadrado sobre A ao quadrado menos x ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Nesse caso, vocês reparem que o termo positivo, que nesse caso passou a ser o y ao quadrado, é que está no numerador do a ao quadrado. Quando encontramos a equação da hipérbole no caso anterior, eu tinha x ao quadrado sobre a ao quadrado. Agora, quando a reta focal coincide com o eixo OY, eu tenho y ao quadrado sobre a ao quadrado. Essa é a diferença entre as duas equações, eu inverto o x com o y para encontrar as duas equações, e o mesmo acontece com as assíntotas.
Nesse caso, as assíntotas possuem equação ax menos by e ax mais by, uma com menos e outra com mais, porque agora a inclinação das retas é mais ou menos b sobre a. Na verdade, a inclinação das retas é mais ou menos a sobre b, eu escrevo as retas nesse formato x igual a mais ou menos b sobre a y. E aí eu chego nessas equações. Vamos então determinar a equação da hipérbole equilátera que possui focos nos pontos menos raiz de 8, 0, raiz de 8, 0. Primeira coisa, olhando para essa equação, eu sei que esses pontos estão sobre a reta y igual a 0, porque a segunda coordenada desses pontos é y igual a 0. A equação de y igual a 0 é a equação do eixo OX. Isso significa que essa é uma hipérbole equilátera cuja reta focal é o próprio eixo OX. Vamos escrever isso aqui então. Então, reta focal dessa hipérbole H é o próprio eixo OX. E para que isso de fato faça sentido, eu preciso então encontrar o centro e verificar se ele também está sobre o eixo OX. Para encontrar o centro, eu pegaria os dois pontos F1 e F2 e calcularia então o ponto médio entre eles. Então, como é menos raiz de 8, 0 mais raiz de 8, 0, então fica menos raiz de... Opa, fiz tudo errado. Menos raiz de 8 mais raiz de 8 sobre 2, 0 mais 0 sobre 2. Então, isso aqui vai me dar a origem. Para fazer sentido o que nós falamos sobre a reta focal, o centro da nossa hipérbole sendo 0, 0, ele precisa estar sobre o eixo OX e é claro que ele coincide então com a origem dos sistemas de coordenadas. Bom, eu sei que C é a distância do centro até os focos. Como o foco é raiz de 8, 0, eu já consigo tirar logo de cara que o C vai medir raiz de 8. Além disso, como a hipérbole é equilátera, eu sei que A é igual a B. Então, nós sabemos que na elipse C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso significa que, como A é igual a B, eu vou ter 2A ao quadrado. Então, eu vou fazer essa continha aqui. No lugar de C ao quadrado, eu vou colocar então o 8, porque é raiz de 8 ao quadrado, igual a 2A ao quadrado. Então, nesse caso, A ao quadrado é 4. E nesse caso, então, o A vai ter que ser necessariamente igual a 2. Então, nesse caso, eu também sei que o B vai ter que ser igual a 2. Então, se eu já sei o valor de A, B e centro, eu vou aproveitar esse cantinho aqui e vou escrever, então, quem é a equação dessa hipérbole, que vai ser x ao quadrado sobre A ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Essa aqui é a equação que nós estamos procurando. Vamos agora trabalhar a hipérbole que tem centro no ponto x0, y0 e reta focal paralela ao eixo OX. O que eu teria que fazer aqui, gente? Eu teria que fazer exatamente o que eu fiz nos casos anteriores. Eu teria que colocar as coordenadas dos pontos em questão, que são os pontos, os focos e os vértices, depois calcular todas aquelas distâncias que vêm exatamente da definição da hipérbole e encontrar uma equação, então, que fosse gerada por todas essas continhas. Nesse caso específico, em que a reta focal é paralela ao eixo OX, a equação que nós vamos encontrar é x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Isso tudo igual a 1. Além disso, eu sei que b ao quadrado é igual a c ao quadrado menos a ao quadrado. Essa formulazinha a gente tem que gravar para a gente saber quando eu estiver diante de uma hipérbole cuja reta focal é paralela ao eixo x, qual é a equação que eu preciso usar? Esta aqui. E aí,
Nós então fazemos uso dessa equação e se eu estiver diante de uma reta focal paralela ao eixo OY, é esta equação aqui que eu vou ter que focar, que inverte x com y. De novo, para encontrar essa aqui, eu teria que pegar todos os pontos, trabalhar com todas as distâncias e aí eu conseguiria encontrar essa equação que vocês estão vendo na tela. Inclusive, mais uma vez, recomendo que vocês olhem o material para vocês terem uma noção de alguns detalhes a mais que podem estar por trás dessas contas para vocês entenderem, compreenderem melhor de onde saem essas contas e não aceitarem apenas um resultado final. Vamos então resolver esse exemplo. Então, nosso objetivo é trabalhar com a equação 9x² menos y² menos 36x menos 2y mais 44 igual a zero. Nesse caso, a gente vai ter que juntar o que tem x com x, o que tem y com y, completar os quadrados para encontrar a equação da hipérbole na forma canônica e a partir daí tirar todos os elementos que nós precisamos para calcular as assíntotas e etc. Então, nesse caso, a gente vai ter que trabalhar com 9, que multiplica x² menos 4x. Eu vou ter que somar alguma coisa aqui menos o y², não tem nenhum coeficiente no y², então eu não preciso colocar nada em evidência, mais 2y. Reparem que eu coloquei um sinal de mais porque o sinal de menos ficou aqui pelo lado de fora, então na verdade a gente está colocando um menos 1 em evidência, né? Então seria mais correto para se falar matematicamente, seria colocando menos 1 em evidência, e aí eu estou mudando os sinais dos termos que está dentro desse parênteses para ficar de acordo com esse sinal de menos que está pelo lado de fora. O menos 44 vai para o lado direito, e eu vou ter que completar os quadrados somando aqui dois valores, que vão vir de onde? 4 dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, 2² dá 4, eu vou botar 4 aqui, vou botar 4 aqui. Opa, na verdade eu vou botar aqui 9 vezes 4. Além disso, 2 dividido por 2 dá 1, eu vou ter que colocar 1² aqui, que dá 1, então eu vou ter que colocar um menos 1 aqui. Com isso, vamos fechar esse quadrado, vai ficar x menos 2 ao quadrado menos y mais 1 ao quadrado, e isso aqui é igual a 36 menos 1, 35, menos 44 dá menos 9. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir toda essa equação por menos 9, porque na forma canônica, do lado direito da equação, tem que estar o número 1. Então, dividindo por menos 9, eu vou ter o termo que era menos y mais 1 ao quadrado vai ficar com sinal positivo e o x menos 2 ao quadrado vai ficar com sinal negativo. Então, eu já vou inverter aqui e vou colocar y mais 1 ao quadrado menos x menos 2 ao quadrado. Isso para que dê 9. Agora, vamos estudar melhor o que está acontecendo nessa divisão, porque eu coloquei aqui sem dar nenhuma explicação sobre o que vai acontecer com os denominadores. Quando eu divido por 9, o termo que tem x menos 2 ao quadrado, o 9 cancela com o 9 do denominador, então, na verdade, esse x menos 2 ao quadrado fica sobre 1. O termo y mais 1 ao quadrado ganha, então, um denominador igual a 9. Então, agora sim, esta aqui é a equação da hipérbole na forma canônica. Hipérbole na forma canônica. Nesse caso, olhando para essa equação, eu já consigo identificar que, pelo formato da equação, onde o y é o termo positivo, essa aqui é uma hipérbole que está, a equação é uma hipérbole, H, deixa eu escrever mais bonitinho aqui para vocês, ó. H é uma hipérbole que eu já sei que é centrada no ponto 2 menos 1, pela fórmula dela, o que está aqui, x menos 2 vai me dar a coordenada 2, y menos menos 1 me dá a coordenada menos 1, e possui a reta focal paralela ao eixo y.
Por quê? Porque o termo que está positivo aqui, o sinal do y é o positivo, então nesse caso a reta focal vai ser paralela, possui reta, faltou um focal, paralela ao eixo OY. Bom, se a reta focal ela é paralela ao eixo OY, na verdade a equação dela então vai ter que ser uma coisa do tipo x igual a alguma coisa, sendo que essa reta passa pelo centro. Se a equação é x igual a alguma coisa e passa pelo centro, então vai ser x igual a 2. Então, nesse caso, a gente tem uma hipérbole centrada em 2 menos 1, uma reta focal paralela ao eixo OY, que é x igual a 2, e além disso, eu tenho a ao quadrado igual a 9, que vai me dar uma igual a 3, um b ao quadrado igual a 1, que vai me dar um b igual a 1, e além disso eu sei que c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, c ao quadrado é igual a 9 mais 1, que é 10. Então, daqui eu tiro que o c vai ser raiz de 10. Então, eu tenho A, tenho B, tenho C. Então, eu já consigo escrever quem vai ser as minhas assíntotas. As minhas assíntotas, então, vão ser x menos x0, que é x menos 2, igual a mais ou menos B sobre A. Então, B sobre A é 1 sobre 3, que multiplica y menos y0. Então, eu estou aqui diante das minhas duas assíntotas. Então, da primeira eu tenho x menos 2 igual a 1/3 de y mais 1/3. Então, eu vou somar, vou colocar x, vou colocar y, 1/3 de y igual a x menos 2 com menos 3 vai dar. Eu vou deixar o menos 2 aqui, vou trazer o menos 1/3 para cá. Deixa eu apagar isso aqui, porque eu não consegui fazer essa conta tão rápido. Então, eu fico com 1/3 de y igual a x menos, aqui vai dar 3 vezes 2, vai dar 7 sobre 3. Então, na verdade, eu vou ter aqui, multiplicando tudo por 3, y igual a 3x menos 7. Essa é a assíntota, que é a primeira delas. A segunda vai ser o x menos 2 igual a menos 1/3 de y menos 1/3. Então, no final das contas, quando eu fizer todas as continhas, eu chego em y igual a 3 menos 3x, que agora vai ficar o sinal negativo, mais 5. Então, eu tenho essas duas assíntotas. Bom, nesse caso, então, eu sei o seguinte, o ângulo que a gente está procurando, é o ângulo θ, que vai ser o ângulo entre as assíntotas. Então, se beta é o ângulo que, eu vou chamar essa assíntota aqui de S1 e essa aqui de S2. Se, então, beta é o ângulo que S1 faz com o eixo OX, eu já sei que a tangente de beta é exatamente a inclinação da reta S1, que nesse caso é 3. Se eu sei que alfa é o ângulo que a reta S2 faz com o eixo OX, então, por definição, nós sabemos que a tangente de alfa é igual ao menos 3, porque ele vai ser a inclinação da reta S2. Nesse caso, o que eu estou procurando, na verdade, é o θ, que é o ângulo alfa menos beta, que é o ângulo o ângulo que uma assíntota faz menos a outra, já que eu estou comparando os ângulos dela com o eixo OX. Então, para eu resolver esse exercício, para calcular isso aqui, eu vou lembrar que
tangente de θ, então essa é uma das fórmulas da trigonometria que a gente consegue encontrar facilmente em qualquer tabela trigonométrica, vai dizer que, deixa eu reescrever isso aqui porque ficou completamente errado. A tangente de θ, nesse caso, ela é a tangente de alfa menos a tangente de beta sobre 1 mais tangente de alfa menos a tangente de beta. Então, nesse caso aqui, a tangente de alfa menos beta, 1 mais tangente de alfa menos beta, vou botar 9 aqui direto, na verdade aqui vai ficar um sinal de menos, por causa da multiplicação entre elas, e daqui fica 3 quartos. Logo, então, o ângulo que as retas S1 e S2 fazem possui tangente igual a 3 quartos. Então, θ é o arco tangente de 3 quartos, que é o ângulo entre S1 e S2. E com isso, então, a gente fecha esse exemplo e a gente fecha esse vídeo que faz comentários acerca das assíntotas.